Fala, galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. E no episódio de hoje, iremos ler e estudar Neemias capítulo 12. Portanto, já vão pegando suas Bíblias, vão pegando seus lápis, canetas, canetinha para você fazer suas anotações, para você grifar, para você anotar seus insights. Vão se ajeitando aí na poltrona, vão se ajeitando no sofá, no banco do carro, no trabalho, na cama, onde quer que você esteja ouvindo agora esse episódio, porque dentro de instantes começaremos o nosso estudo. Bom, no episódio anterior, nós estudamos sobre o repovoamento de Jerusalém. Como algumas pessoas tinham sido sorteadas para entrar em Jerusalém e alguns ainda tinham se oferecido. Agora, no episódio de hoje, nós vamos ver uma lista dos sacerdotes e dos levitas que começaram a trabalhar ali nos serviços do templo em Jerusalém, assim como a dedicação do muro. Então, sem mais demoras, vamos começar a leitura. Na minha Bíblia, que está na Nova Versão Transformadora, começa assim: Os sacerdotes e levitas que regressaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, o sumo sacerdote, foram... Aqui nós vamos ver a lista dos sacerdotes e levitas que voltaram com Zorobabel na primeira viagem, quando foi feito há 60, 70 anos, atrás da timeline que nós estamos aqui, das primeiras viagens dos exilados que saem ali de Babilônia. Então vamos lá. Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Harim, Meremote, Ido, Ginetom, Abias, Miniamim, Moadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses foram os líderes dos sacerdotes, seus companheiros nos dias de Jesua. Os levitas que regressaram com eles foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e também Matanias, que, com seus companheiros, era encarregado dos cânticos de ação de graças. Seus companheiros, Baquebuquias e Uni, ficavam em frente deles durante o culto. O sumo sacerdote Jesua gerou Joiaquim. Joiaquim gerou Eliasibe. Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Joanã, Joanã gerou Jadua. Quando Joiaquim era sumo sacerdote, os chefes das famílias dos sacerdotes foram Meraías, chefe da família de Seraías, Ananias, chefe da família de Jeremias, Mesulão, chefe da família de Esdras, Joanã, chefe da família de Amarias, Jonatas, chefe da família de Maluque, José, chefe da família de Secanias, Adna, chefe da família de Arim, Elcai, chefe da família de Meremote, Zacarias, chefe da família de Ido, Mesulão, chefe da família de Ginetom, Zicre, chefe da família de Abias, um chefe da família de Miniamim, Piltai, chefe da família de Moadias, Samua, chefe da família de Bilga, Jonatas, chefe da família de Semaías, Matenai, chefe da família de Joiaribe, Uzi, chefe da família de Gedaías, Calai, chefe da família de Salu, Eber, chefe da família de Amoque, Asabias, chefe da família de Ilquias, Netanel, chefe da família de Gedaías. Nos dias de Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua, manteve-se um registro dos chefes das famílias dos levitas. Durante o reinado de Dario, o persa, manteve-se um registro dos sacerdotes. Até os dias de Joanã, neto de Eliasibe, manteve-se um registro dos chefes das famílias dos levitas no livro da história. Para aqui um pouquinho rapidinho, só para fazer um comentário aqui até o verso 23. Vale a gente lembrar, gente, por quê? Por que essa lista de sacerdotes? Por que lista dos levitas? Por que tudo isso? Porque vamos nos colocar no lugar de Neemias, que tinha a função de, do zero, reorganizar toda a casa, reorganizar Jerusalém. Isso aqui que nós estamos lendo nada mais é do que uma lista realmente que foi usada como registro para que as futuras gerações ali pudessem consultar e ver quem eram os descendentes dos levitas, dos sacerdotes,
para trabalhar no templo. Aqui a gente vê diversas famílias, diversas pessoas que estavam encarregadas. E aí diz que no finalzinho do verso 23 que estava tudo registrado no livro da história, ou dependendo da sua tradução, livro das crônicas, que estava tudo registrado. E aqui eles fazem essa menção. Neemias escreve esse registro, ele faz esse registro para realmente como uma maneira de organizar a casa. Vamos colocar assim, porque era necessário. Eles estavam recomeçando do zero. Eles tinham essa necessidade. Verso 24. Estes foram os chefes das famílias dos levitas: Asabias, Serebias, Jesua, Binui, Cadmiel e outros companheiros que ficavam em frente deles durante as cerimônias de louvor e ação de graças. Um lado respondia ao outro conforme ordenado por Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram os guardas das portas encarregados dos depósitos junto às portas. Lembrando que essas portas aqui eram as portas do templo, não eram as portas da cidade. Tudo isso aqui envolvendo o templo. Verso 26. Todos eles serviam nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Jeozadaque, e nos dias do governador Neemias e do sacerdote e escriba Esdras. Verso 27. Para a dedicação do novo muro de Jerusalém, pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias. Deviam participar dessa ocasião alegre com cânticos de ação de graças e com música de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram reunidos da região ao redor de Jerusalém e dos povoados dos netofatitas. Também vieram de Bet-Gilgal e das regiões rurais próximas de Geba e de Asmavet, pois os cantores haviam construído seus próprios povoados ao redor de Jerusalém. Primeiro, os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos. Depois, purificaram o povo, as portas e o muro. Eu conduzi os líderes de Judá até o alto do muro e organizei 2 grandes coros. Um dos coros foi para o sul, pelo alto do muro, até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá seguiram o coro, junto com Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois deles vinham alguns sacerdotes que tocavam trombetas: Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, descendentes de Asaf. Asaf lembra que era o músico encarregado do templo nos dias de Davi ainda, quando o templo nem tinha sido construído, o primeiro grande templo, né? Eles tinham só ali o local, mas lembra-se que a construção do templo mesmo tinha ficado para Salomão. Mas Asaf ali foi o designado para os cânticos e tudo mais, e agora eles seguem, né, a linhagem, toda a família de Asaf. Então a família de Asaf lá atrás, na época de Davi, era encarregado da música, os descendentes dele também serão encarregados nos dias ali atuais. Os companheiros, verso 36, os companheiros de Zacarias eram Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Hanani. Eles tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. O escriba Esdras ia à frente deles. Quando chegaram à porta da fonte, foram em frente e subiram pelos degraus que levavam até a cidade de Davi. Passaram pela casa de Davi e de lá foram até a porta das águas a leste. O segundo coro foi para o norte, no sentido oposto, para encontrar-se com o primeiro coro. Fui com eles, e com a outra metade do povo, pelo alto do muro, passando pela Torre dos Fornos até o muro largo. Dá uma pausinha aqui. Então, vocês percebem que, como ele mesmo disse, né, Neemias, 2 grandes coros foram divididos. Um pelo norte e outro pelo sul. Um liderado por Esdras, que ia à frente, e o outro liderado por Neemias. E eles iriam em sentidos opostos e iriam se encontrar no outro lado. Verso 39. E depois, desde a porta de Efraim até a porta antiga, passando pela porta do peixe, pela torre de Hananel e prosseguindo até a torre do Sem. Dali continuamos para a porta das ovelhas e paramos junto à porta da guarda. Os 2 corais seguiram então para o templo de Deus, onde tomaram seus lugares. Eu fiz o mesmo junto com os líderes que estavam comigo. Acompanhamos os sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias. E os cantores Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezra. Eles tocavam e cantavam bem alto sob a direção de Jesraías. Naquele dia alegre, foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar. As mulheres e as crianças também participaram da celebração e podia-se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém.
mais uma vez aqui, só para a gente pontuar, sendo colocado aqui que as mulheres e as crianças também participaram da celebração. Isso não é uma coisa muito comum de mencionar ou de colocar as mulheres e as crianças para participar desses momentos na cultura oriental, mas aqui todo mundo estava envolvido, era uma celebração única e geral. Verso 44, naquele dia foram nomeados os homens encarregados dos depósitos para as ofertas e os primeiros frutos da colheita para os dízimos. Eram responsáveis por recolher dos campos, fora das cidades, as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas, pois todo o povo estava alegre com os sacerdotes e os levitas e com seu trabalho. Agora uma pausa aqui, prestem bem atenção e gravem e essa parte aqui, porque olha como que a gente vai entender no próximo episódio como o povo esquece rápido das coisas, né? Como a gente é rápido em esquecer das coisas. Aqui o povo estava alegre com os sacerdotes e os levitas com seu trabalho. E essas porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas, era com qual objetivo? Era com o objetivo de que os levitas e os sacerdotes se dedicassem totalmente, exclusivamente para o serviço do templo, para eles não terem que se preocupar com trabalhos do dia a dia para conseguir o próprio sustento, para eles se concentrarem somente no trabalho sacerdotal, no trabalho tudo que envolvia o templo. E a galera aqui estava toda feliz, e aí fizeram as divisões, né? As provisões para o culto no templo. Grave bem isso, porque no próximo episódio a gente vai ver um negocinho. Verso 45. Tanto eles como os cantores e os guardas das portas realizavam o serviço de seu Deus e o serviço de purificação, conforme Davi, seu filho Salomão, havia ordenado. O costume de ter regentes do coro para dirigir os hinos de louvor e de ação de graças a Deus havia começado muito tempo antes, nos dias de Davi e Asaf. Por isso agora, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel trazia uma provisão diária de alimentos para os cantores, os guardas das portas e os levitas. Os levitas, por sua vez, entregavam uma porção daquilo que recebiam os sacerdotes, os descendentes de Arão. E aqui também eu quero fazer um grande parênteses. É muito interessante ver no verso 46, fala assim que o costume de ter regentes do coro para dirigir os hinos de louvor havia começado muito tempo nos dias de Davi e Asaf. E aqui eu quero ressaltar, assim, com letras garrafais, a palavra o costume. O costume. Aqui não tinha sido ordenado por Deus isso. Não era algo que estava escrito no livro da lei. Não estava escrito no Pentateuco em nenhum lugar. Isso foi um costume adotado por Davi e Asaf e foi passado para os dias. E aqui, nesse momento, então eles estavam incorporados ali dentro do sistema do templo. Mas não era algo dito por Deus, não tinha sido algo instruído por Deus. Era um costume. E aqui é um costume bom. Porém, não só ali, né? Nós vemos na nossa igreja, nas igrejas, costumes que são passados de geração em geração que acabam sendo, entre aspas, canonizados, como se fosse algo sagrado, e que se você tira aquilo da grade de programação, do escopo da igreja, parece que Deus não está aprovando. E isso é para a gente tomar muito cuidado. Nossos cultos, nossas reuniões dentro da igreja, nós temos o grande perigo de canonizar costumes, hábitos e tradições. Para a gente não cair nessa cilada, devemos estar com as raízes fincadas na palavra, porque é na palavra que nós fazemos o filtro. Então a gente tem costume de canonizar estilos de música, como se o estilo de música tivesse sido instaurado por Deus, e você não pode mudar o estilo de música, porque se você muda o estilo de música, acabou, não é mais adoração. Costumes não são ordens de Deus, são costumes. Então eu já vi diversas discussões épicas e batalhas, por exemplo, com instrumentos dentro de igreja. Não, porque instrumento X pode, porque instrumento Y não pode, porque sempre foi assim, sempre foi assado, blá. Gente, não canonizem costumes e tradições. Isso nunca foi plano de Deus. Mesma coisa, por exemplo, a própria programação do culto. Então sempre foi assim, a gente canta uma música em pé, a gente ajoelha, aí depois faz isso, depois faz aquilo, aí parece que quando você muda, parece que você arrancou um pedaço da galera, e parece que você
está fazendo algo que está desagradando a Deus. Muito cuidado ao ver isso, porque nós corremos o sério risco de canonizar costumes e tradições. Coisas que são passadas de geração em geração, porque sempre se fez assim, não significa porque foi sempre feito de uma maneira, não significa que não possa ser mudado. Primeiro, vá na palavra. Veja se tem algum respaldo teológico, bíblico daquilo que você está querendo canonizar como algo imprescindível. Porque a adoração a Deus não é algo engessado. A adoração a Deus nunca foi para ser algo quadradinho. A adoração a Deus sempre foi com a intenção de ser feito de coração, não baseado em estrutura rígida, formas e somente conteúdo. O conteúdo que importa é o que é a palavra. Qualquer coisa que saia disso são convenções e costumes que podem ser alterados e devem ser alterados sim, sob orientação do Espírito Santo, para se adaptar à realidade que as pessoas estão. Então tomemos cuidado todos nós ao tentarmos defender nossos pontos de vista do que deveria ou não deveria ser feito dentro de culto, o que não é adoração, o que não é música, entre aspas, santa, o que não é estilo de música, o que não é instrumento, o que não é formatação de culto, estilo de igreja, porque a igreja tem que ter um púlpito lá na frente, os bancos assim, sei lá o que, blá blá. Cuidado com isso. Nada disso é bíblico. O que é bíblico é quem deve ser o centro da adoração o tempo inteiro. E o resto é tudo costume e tradição. Muito bem, terminamos o episódio de hoje, capítulo 12 de Neemias. Amanhã, ou não sei quando você irá ouvir isso, né? No próximo episódio, encerraremos o livro de Neemias. Estudaremos e leremos e discutiremos Neemias capítulo 13. Estamos chegando ao fim de Neemias e prestes a entrar no livro de Esther, um baita de um livro. Já vão se preparando para o livro de Esther. Lições poderosíssimas, história inspiradora. Mas antes temos que terminar Neemias. Então não percam o próximo episódio, Neemias capítulo 13. Um grande beijo, gente. Um abraço para todos vocês. Valeus e falou!